Câmara Americana aprova projeto de lei contra Moraes. Numa ação orquestrada nas hostes do Partido Republicano, puxada pelos deputados Darrell Issa, da Califórnia, e Maria Elvira Salazar, da Flórida, foi aprovado no Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos projeto de lei intitulado No Censure on Our Shores Act, literalmente, sem censores em nosso território, que estabelece a deportação e o veto de entrada de qualquer estrangeiro que viole a primeira emenda da Constituição. O projeto não é nem poderia ser dirigido a uma pessoa específica, sob pena do vício da inconstitucionalidade. Mas nos bastidores, abertamente, se fala que é dirigido, em primeiro plano, ao superministro Alexandre de Moraes, que trava uma guerrilha pessoal contra o bilionário Elon Musk, envolvendo multas, como a recentemente aplicada de 8 milhões de reais ao X, e censura de perfis de usuários da plataforma. O pano de fundo da disputa é o que fundamenta a cultura americana, que tem como fundamento a liberdade de expressão, como está naquela emenda. Algo que advém do Bill of Rights, escrito por James Madison há mais de 200 anos. Assim, inexiste no sistema jurídico americano tipificação de crimes quanto à propagação de opiniões de cunho racial, por exemplo. Já no Brasil, de seu turno, não se tolera o antissemitismo. Logo, a conduta de se dizer o que se pensa aqui não pode se alargar ao ponto de acolher os chamados discursos de ódio. E foi no exercício desta liberdade que o superministro se enroscou, quando do alto de sua ira santa de fiscal-mor da democracia, começou a distribuir ferroadas para tudo quanto é lado, inclusive contra as Big Techs, apoiadoras do trumpismo e, em geral, resistente às ordens jurídicas dos países onde atuam. A desinibição de Moraes e a fúria com que atuam contra os que ele entende como violadores da democracia contribuíram para a atual situação insustentável, para júbilo dos bolsonaristas que têm feito um lobby pesado junto às autoridades americanas, incluindo aí o próprio Donald Trump. Desse modo, algo que nasceu no âmbito de uma ação civil manejada por duas empresas particulares, uma delas pertencendo ao próprio presidente da República, virou questão nacional vazada numa nota do Departamento de Estado americano, o Itamaraty de lá, contra a censura de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, sob a forma de exigências, inclusive à plataforma X, que, por descumprir ordem de Moraes, chegou a ficar fora do ar no Brasil por 30 dias. O revanchismo entre os republicanos, principalmente com a ascensão de Trump, veio forte, sobretudo quando a perseguição aos negócios de Musk pelo STF começou a persistir no tempo. A afirmação de poder que a alta corte faz questão de demonstrar no papel de direcionadora do comportamento do Estado intensificou-se na gestão do PT. Vamos lembrar que no último dia 5, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse em Porto Alegre que o judiciário deixou de ser uma instância técnica para assumir um papel político. Essa distorção que coloca o nosso judiciário na vanguarda do ativismo no mundo se mostra evidenciada pela intromissão do tribunal em vários assuntos, inclusive interferindo diretamente sobre o presidente da República, que de algum modo deve à corte seu terceiro mandato. Recordemos, a propósito, a declaração do decano Gilmar Ferreira Mendes em Paris, no dia 14 de outubro
de 2023. Disse Sua Excelência: se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deve a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. À luz desse papel de governador-geral, o Supremo sai da sua função judicante clássica para atuar na cena política majoritária, como acontece na pressão sobre o Itamaraty, para assumir uma posição belicista contra o Departamento de Estado americano, mais especificamente a nota por ele publicada. Ainda que essa nota não tenha entrado no mérito das exigências de Moraes, até porque o episódio envolve pessoas jurídicas privadas sem ataque frontal ao governo brasileiro. A ascendência do tribunal sobre Lula, já em má situação diante dos Estados Unidos, pela sua aproximação com o Irã, o Hamas e o Hezbollah, azedou o humor do Salão Oval da Casa Branca, do qual estão prestes a partir sanções contundentes. A essência do que foi votado na Câmara dos Representantes na quarta-feira passada é que a adoção de medidas censórias sobre os residentes de outro país em solo americano representa uma extrapolação territorial a ser punida com a imposição de medidas OFAC, sigla em inglês para Escritório de Controle de Propriedades Estrangeiras. Essa entidade é encarregada de aplicar sanções econômicas e de viagem a estrangeiros, como a Lei Magnitsky, aprovada em 2016 na gestão Obama, que permite punir pessoas violadoras dos direitos humanos. As punições vão desde o congelamento de dinheiro e patrimônio em solo americano ao impedimento de transações financeiras com cidadãos dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes sabe que é a mira da vez, por causa da articulação da oposição brasileira junto ao governo Trump, que é puxada por Eduardo Bolsonaro contra a suposta instrumentalização política da justiça brasileira. É enorme a possibilidade dos dados venenosos atingirem o Voldemort brasileiro, como o senador Mike Lee de Utah apelidou Moraes, acusado de fazer uma cruzada pessoal contra quem, ainda que de forma remota, tenha simpatia pelo governo do ex-presidente Bolsonaro. A prudência recomenda: quem é menos forte, enfia o rabo entre as pernas, sai à francesa e se recolhe humildemente ao seu casulo. Essa consciência institucional de humildade deve vir à cabeça dos envolvidos, ou do envolvido no caso, porque o chumbo derretido vai escorrer, e vai escorrer morro abaixo. E telhado de vidro todo mundo tem, mesmo os valentões. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Dê o seu like se você gostou, dê o seu joinha, faça sua inscrição no canal, é de graça, não custa nada e você ajuda a consolidação, por isso lhe peço. Deixe seu comentário aqui embaixo. Grato pela audiência. Tchau!